olhando para a caveira de Yorick, olhando para a caveira do bobo, que o pegou no colo na juventude, ele fica fascinado em refletir sobre a vida da morte e encontra no enterro, no primeiro coveiro, a única personagem que o enfrenta. A única personagem que passa a perna nele retoricamente. Os outros todos são vítimas da sua fala, mas o coveiro é melhor do que ele. Não? De quem é esse túmulo? E o coveiro responde, da pessoa que vai ser enterrada. Não? Mas essa pessoa mandou fazer? Não, ela já está morta, eu é que estou fazendo. O coveiro é aquele tipinho irritante que enrola o tempo todo. Quanto tempo leva um corpo a se decompor? Depende se ele trabalhou com curtume ou se ele trabalhou com livros. Essa caveira é de um advogado e assim por diante. Essa cena é uma cena em que uma personagem popular enfrenta o príncipe, que é importante. Adiante. E assim, como diz o próprio Hamlet no seu monólogo, a consciência nos torna covardes. O primeiro grande monólogo dele, um pouco antes da cena com Ofélia. Assim, nós vamos perdendo a paciência, assim nós vamos perdendo a energia, assim nós vamos tomar a decisão das coisas e elas se dissolvem, e a decisão fundamental de ser ou não ser é tomada pela mais absoluta indecisão. Esta é uma grande questão ocidental, e uma das grandes frases shakespearianas. Adiante, porque quando ele faz a cena da cova, ele está reproduzindo um quadro clássico, Vanitas, que se pinta a caveira, típico do século XVII. Muito comum, Piet Claes, na Holanda, faz uma cena de caveira. Ele está dizendo que a vida passa, a vida é breve, a vida não tem sentido. E que nós temos que achar esse próprio sentido. É uma Vanitas, é um quadro sobre a vaidade. Adiante. Também da mesma forma que o Bloom diz, eu vou evitar ler porque está aí, que exatamente é a consciência do Hamlet que o torna melancólico. Há um debate antigo, a burrice nos tornaria mais felizes? Só as pessoas estúpidas seriam felizes? Eu tenho uma resposta antiga que diz que não, porque se a burrice fosse a causa da felicidade, a felicidade seria muito intensa entre as pessoas. As pessoas viveriam muito felizes nas ruas, sorrindo, alegres e assim por diante. Agora, a consciência me afasta um pouco da possibilidade da entrega. A consciência faz com que a pessoa bem informada e bem consciente não vá se entregar com alegria ao mito da felicidade e ao mito da realização humana total. Então, diz o Bloom, que ele vive essa melancolia, a melancolia da consciência. E mais adiante, porque ele diz exatamente que o mal de Elsnor do Castelo é o mal de todas as épocas, é o mal de todos os sistemas, é o mal do rei Cláudio, é o mal da República de Curitiba, é o mal de todas as épocas. A todo lado e de todo instante, ao meu redor, estão pessoas que dizem ter a verdade, cercada de podridão absoluta. A todo mal parece insuficiente. Parece uma hidra que, quando eu corto uma cabeça, surge outras. A todo instante surgem denúncias. Quando ele achava que o problema era Cláudio, ele descobre que também é Laertes, que também é Polônio, que é sua própria mãe, que é sua própria namorada usada pelo pai como um míssil teleguiado, que são os falsos amigos Rosenkrantz e Guildenstern, que está todo mundo indiciado. E ele não sabe mais em quem confiar. Hamlet tem a consciência que lhe retira o romantismo utópico de um mundo feito de pessoas boas. Ele encontra um mundo de poder nu, em que todos tentam a todo instante, como ele diz a seu amigo falso Rosenkrantz, você sabe tocar flauta? Ele responde, não. Então, se não dominas esse pequeno instrumento, por que supões-me dominar? Essas frases subordinadas, em geral, atrapalham a enunciação shakespeariana. Então, essas questões são questões centrais para a consciência. Porque a pessoa romântica é aquela que supõe que se nós fizermos um processo ao estilo Operação Mãos Limpas, se nós indiciarmos mais 30, 60, 70 pessoas, se prendermos mais dezenas de deputados, senadores, procuradores e altos dirigentes, se lotarmos Curitiba com as pessoas do mal,
o mundo vai ser um mundo bom. O Hamlet diria que saem estes atores, ou diria na peça As You Like, uma das minhas preferidas, ato 2, cena 7, todo mundo é um teatro. All the world's a stage, todo mundo é um teatro. Todos os homens têm suas falas. Ou seja, a pessoa que rompe um namoro e busca um novo faz uma aposta romântica. Lá eu vou encontrar a felicidade que aqui eu não encontrei. O Hamlet diria que você vai mudar os males de local. E que males novos chegarão e males antigos. Tá? Ainda que na primeira semana você vá pensar como é que eu fiquei tanto tempo com ela ou com ele. E na segunda ou terceira semana você pensa, até que ele ou ela não eram assim tão terríveis. Ou seja, é essa melancolia adiante do Hamlet, é o próprio Hamlet. E ele diz que ele é o sublime canônico, porque depois que você chega a esse ponto de consciência, o resto é silêncio. Você chega a esse ponto de consciência, de entender as coisas. Quando você entende que o Réveillon é uma convenção, e as pessoas estão dançando, está chegando 2017, vai ser um novo ano. Isso é uma invenção numérica, o ano vai ser igual a todos, e quem era chato em 2016 vai continuar chato em 2017. Quem fez aqueles votos, esse ano eu vou emagrecer, eu vou aprender inglês, eu vou visitar mais amigos, vou guardar dinheiro, e vou fazer o trabalho que o professor manda desde o primeiro dia, o Hamlet diria, bullshit, você vai fazer o que você sempre fez, porque o mal de Elsinore é a consciência. Só que quando você abre mão desses discursos, você começa a sofrer adiante, e com isso, solidão e consciência. É absolutamente verdadeiro que a consciência aumenta a solidão. Você vai ficando seletivo, cada vez mais. Quanto mais consciente você for, menos você se distrai com aquilo que distrai as pessoas. Menos você vai gostar da festa usual. Adiante. Com isso também, pegando a imagem da Ofélia afogada, uma divagação, e se essas dores sobre o Estado, sobre a corrupção da política, sobre a podridão de Cláudio, fossem apenas disfarce para a podridão do mundo. Se eu deslocasse para o Estado, é preciso fazer uma operação que acabe com a corrupção, porque na verdade eu estou consciente que é uma coisa muito maior, estrutural, que é a dimensão trágica humana que nunca atingirá o paraíso. E sempre será imperfeita. E sempre vai ser claudicante. E nunca vai se realizar. Se o nosso destino é essa falta de absoluto sentido. Adiante. E com isso, o horror, a liberdade, a responsabilidade. A preocupação que as pessoas têm com a opinião alheia. A preocupação que o Hamlet vai se libertando. Até que ele diz claramente ao Laertes antes do debate, antes do duelo, ato 5, se você foi ofendido, foi a loucura de Hamlet. A loucura de Hamlet é inimiga de Hamlet também, e eu e você fomos ofendidos pela loucura de Hamlet. Ele se separa até da sua própria loucura. E aí ele diz exatamente, adiante, que ele poderia ser, adiante, que se eu conhecesse alguém que não fosse tomado pela paixão, eu veria um homem livre e eu o seguiria. A paixão é o que mata. A paixão é o que perturba. Se eu conhecesse um homem racional, ele não seria alguém submetido à paixão. Um homem racional jamais se ofenderia, porque ele ouviria dos outros homens verdades ou mentiras, e nos dois casos não poderia se ofender. Como me gritou um aluno da Unicamp um ano, careca. Ora, o que eu posso dizer a ele? Não. Você está enganado. Não posso, ele tem razão. Então eu tenho que concordar com o que ele diz. Né? Eu tenho que refletir sobre como eu me relaciono com isso. Como eu já disse uma vez num café filosófico, os xingamentos de trânsito. Você é filho de uma mulher que exercia atividades eróticas mediante remuneração, ou você é uma pessoa que tem por desejo um orifício específico que não é o dominante da sociedade, eu deveria dizer sim ou não nos dois casos, e sendo, dizer, ok, você acertou ou você errou. A ofensa é própria da minha falta de consciência.